Muito boa noite para vocês. Como vocês estão? Por aqui tudo bem? Quero falar agora, gente, uma informação que chegou pouquinho tempo, tem mais ou menos meia horinha, 40 minutos, sobre a negociação entre Marlon Freitas e Palmeiras. Bom, o GE apurou, né? Tem uma notícia de hoje, inclusive, como eu falei há 34 minutos atrás. Quero discorrer um pouquinho sobre essa contratação do Palmeiras, né? O vídeo de ontem ele foi muito bom, muitos comentários, enfim, muita gente apoiando, inclusive, essa contratação do Marlon, mas muita gente, eu percebi que ainda tem um certo receio de colocá-lo como esse primeiro volante. Acho que o Palmeiras ainda assim precisa desse primeiro volante de ofício. Eu quero compartilhar aqui a minha opinião com vocês, o meu pensamento, para a gente ter um bate-papo, para a gente fazer o que a gente gosta mais de fazer aqui, que é trocar uma ideia. Mas antes, eu acho que tem uma notícia importante que, como eu já falei aqui para vocês, né? Uma notícia do GE fala que depois do entendimento entre Marlon Freitas e Botafogo, que liberou o jogador para acertar a transferência para o Palmeiras, os clubes acertaram os termos para finalizar a negociação. Só que a finalização, a transferência, né, no entanto, ainda não está concluída, tá, gente? Então, de acordo com as fontes ouvidas pela reportagem, esse entrave é agora por parte dos representantes do jogador. Eles estão pedindo um valor extra, algo que o clube carioca discorda, o Botafogo discorda. Então, para resumir aqui, para ficar de uma forma bem didática, tá? Os direitos econômicos do Marlon Freitas, eles estão divididos em 10% pro jogador, pro Marlon Freitas, e 90% pro Botafogo. Inicialmente, o Marlon Freitas, ele abriu mão desse percentual para facilitar a transação, tá? Só que esse montante é justamente o desejado pelos representantes dele nessa reta final da negociação, tá? Então aqui, só para recapitular, o Palmeiras vai pagar para o Botafogo 6 milhões de dólares, na cotação atual dá 33,2 milhões de reais, e o Marlon ele teria direito a 3,3 milhões desse valor que seria pago pelo clube carioca. Aí, o fechamento da notícia é que a tendência é pelo entendimento entre as partes, mas tem um grau, né, de risco nessa negociação devido a esse entrave financeiro que não pode ser descartado, né? Então, eu acho que é uma notícia importante que saiu agora há pouco e que, enfim, tem um entrave aí. Eu acredito muito que, assim, é um valor pequeno, é um valor muito baixo, falando em termos financeiros, né, da esfera do futebol. Então, acredito que isso não deverá ser um impasse. A gente precisa colocar na conta também que há esse risco, mas que também, muitas vezes, né, prevalece a opção do jogador, né, o desejo do jogador, e ele já manifestou, partiu dele, inclusive, esse desejo de sair do Botafogo e jogar no Palmeiras, pelo Palmeiras. Então, pelo menos na minha visão, acredito que não seja um impasse para que, enfim, para que essa transação não dê certo. Bom, entrando no nosso título do vídeo aqui, eu separei um materialzinho aqui para a gente conversar sobre essa questão do volante 5, do volante 8. Eu acho que para iniciar aqui o vídeo, para mim, a melhor dupla de volantes da era Abel Ferreira foi em 2022 com o Danilo e o Zé Rafael. Eu acho que eles formavam uma dupla que eles não só se complementavam, eles se somavam dentro de campo, né? Então um procurava o outro e eles davam muita sustentação nesse meio de campo, muito apoio, dava muita mobilidade, deixava esse meio de campo muito móvel, e eu acho que com a chegada do Marlon Freitas, esse meio de campo ele pode ser modular, ele pode dar mais dinâmica justamente pelas características do Marlon Freitas. Eu separei, como eu falei, o material aqui para vocês, e eu acho que vale lembrar, antes de mostrar esse material, que o Zé Rafael e o Danilo, eles não eram volantes fixos, ou seja, eles alternavam, eles faziam esse revezamento nas funções em campo. Essa particularidade, ela era justamente a que dava essa mobilidade tão grande nesse meio de campo do Palmeiras. Então você tinha um sustento na parte de trás e você automaticamente tinha essa mobilidade lá na frente, você tinha muita dinâmica e também esse complemento, esse sustento lá na frente com os dois vindo de trás. Bom, eu peguei aqui, vou deixar aqui do lado para vocês. Então, primeiro campinho que eu separei, eu acho que aqui não tem muita surpresa, né? Goleiro Carlos Miguel, tem ainda quem prefira o Everton. Eu acho ele um jogadoraço, um goleiraço, para mim é ídolo, mas eu apoio muito essa síntese de continuidade. Eu acho que o Carlos Miguel ele fez
uma boa final um bom final de temporada, né, no Palmeiras. Eu acho que precisa sim melhorar alguns fundamentos, né, principalmente a saída na pequena área, a saída com os pés, mas eu acho que isso é treino, eu acho que isso é ajuste, eu acho que ele já se mostrou um goleiro muito competente e que tem um espaço para evolução, para atuar no Palmeiras, então eu continuaria com ele para 2026. Kelvin como lateral direito, dupla Gustavo Gomes e Murilo ou Fux, né? Acho que o Palmeiras ainda vai contratar um outro zagueiro, possivelmente com a saída do Mikael, e o Piquerez. Então acho que aqui não tem muito o que mudar, né? Claro que um nome ou outro pode entrar, né? Enfim, se o Palmeiras contratar esse outro zagueiro, enfim, mas acho que aqui tem a base montada. Aqui é como muda e aqui é onde entra essa mobilidade que eu tô falando para vocês. Então, aqui nessa escalação, nessa opção 1, o Marlon Freitas, ele fica como esse 5, que ele fez essa temporada de 2025 como esse volante de ofício, esse 5, volante de contenção, mas com essas características que ele tem, as características do jogador, que são características natas, né? Como passe em profundidade. Ele é um jogador que ele gosta de avançar também, é um jogador que percorre pelos dois lados do campo, então ele dá sustento nos corredores, lado esquerdo, lado direito. O Andreas Pereira fica à frente dele, como eu falei no vídeo de ontem, vindo por trás, tendo todo o panorama do jogo. O Alan pelo lado direito, até quando ficar no Palmeiras, a gente não sabe qual vai ser o destino do Alan, né? A gente sabe que enfim, tem proposta, que é um jogador bastante visado no mercado europeu, mas ainda não temos essa confirmação. Felipe Anderson pela esquerda, Flaco e Vitor Roque. Essa é a primeira opção, novamente com o Marlon Freitas fazendo esse primeiro volante, mas sem tirar as suas características principais, que é até fazer uma dupla mesmo com o Andreas Pereira, ou seja, os dois se complementando em campo. Nesse segundo campinho aqui, nesse segundo material que eu mostro aqui para vocês aqui do lado, então a base também é a mesma, né? Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Fux ou Murilo e Piquerez. Aqui tá mais ou menos a configuração do time que atuou contra o River Plate lá em Buenos Aires. Então, aqui entra o Evangelista, o Marlon Freitas um pouquinho mais à frente para jogar com o Andreas Pereira, então sai o Felipe Anderson, mantém o Alan, Flaco e Vitor Roque. Quer tirar o Alan? Cansou? Pode colocar, segura um pouco mais esse corredor direito e solta com o Piquerez e Felipe Anderson fazendo essa dobradinha no lado esquerdo. Não quer colocar o Felipe Anderson? Coloca o Maurício. Quer manter o Alan? Coloca o Maurício um pouquinho mais para o lado esquerdo junto com o Piquerez. Pode até mesmo colocar o Veiga e o Andreas um pouquinho mais atrás. Aí você recua um pouquinho o Andreas para deixar o Veiga ou o Maurício mais à frente, sustentando o Flaco Lopes e municiando o Vitor Roque. Então, gente, eu acho que aqui é claro que o Palmeiras precisa de algumas contratações pontuais, mas como a gente tem falado aqui o ano inteiro, a reformulação ela foi feita e ela tem como sustentar o Palmeiras para esse 2026. Novamente, eu acho que sim, o Palmeiras precisa de algumas contratações pontuais. Eu contrataria mais um zagueiro, mais um ponta com característica de construção, ou seja, aquele ponta que o Palmeiras não tem no elenco ainda, que tem o Sousa, tem o Alan. O Alan é o que mais chega perto dessa característica, apesar dele não ser um ponta de ofício, ele atua muito na base como esse segundo volante, mas ele tem essa característica do drible. Eu contrataria um ponta com essas características, um contra um, drible que quebre linhas através do drible, desse fundamento muito apurado. E também eu acho que um meia com características diferentes do que a gente tem no elenco entre Maurício e Veiga, eu acho que encaixaria bem. Eu acho que seria uma terceira posição mais carente. Para mim, as mais carentes são a do 5, né, de ofício, que provavelmente vem o Marlon Freitas e não sei se para por aí, o pessoal tem falado de Fabinho, enfim, não sei. Um zagueiro, né, e também um ponta construtor, e aí, por fim, acho que um meia com características diferentes de Maurício e Veiga, eu acho que faria diferença, eu acho que faria diferença nesse elenco do Palmeiras e chegaria para somar. Bom, tem também outras opções, tá, gente? Aqui eu só mostrei 2 opções, mas tem diversas opções. Ainda tem o Sousa, né? Não quer colocar nem Felipe Anderson, nem Maurício, quer deixar Alan e Sousa? Dá para deixar Alan e Sousa, tira o Evangelista, recua só um pouquinho o Marlon Freitas, deixa o Andreas Pereira
mais livre para flutuar nas costas dos zagueiros e deixa ele mais como esse 10, né? Ou seja, ou até mesmo um 8 armador, um 8 mais à frente para ter esse sustento do Marlon Freitas e assim por diante. Tira o Evangelista, coloca o Sousa, pode até deixar o Alan. Enfim, eu acho que do meio para trás, eu acho que esse time do Palmeiras, ele tá bem consolidado, ele tá bem montado, exceto, né, como eu falei, precisa de contratações pontuais como esse zagueiro, né, se efetivar mesmo essa negociação entre o Marlon Freitas, mas eu acho que do meio para frente dá para montar algumas opções interessantes desse Palmeiras de 2026. Bom, eu quero muito saber sua opinião, deixa aqui nos comentários. Como eu falei já, tenho falado nos vídeos, a programação ela tá na aba de comunidades daqui do canal, mas adiantando aqui para vocês, não terá programação somente no dia 31 e dia 1º, assim como foi no Natal. Dia 24 e 25 não teve vídeo, de resto, vídeos todos os dias agora aqui no canal, na nova programação, sempre trazendo conteúdo, sempre trazendo uma pauta legal pra gente conversar, pra gente trocar ideia, trocar opinião, que é o que eu mais gosto de fazer por aqui. Como eu fiquei um tempo sem postar no YouTube, a sua participação ela é de extrema importância. Então, se você curtiu o vídeo, duas ações são muito importantes. O seu like, e se você não me conhecia, chegou por aqui, gostou também do conteúdo, se inscreve no canal pra gente chegar aos 40 mil inscritos, falta pouquinho, e você me ajuda muito, ajuda a propagar meu trabalho. Combinado, gente? Volto amanhã e nunca se esqueçam, avante palestra sempre.